Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a nossa aula número 9. Hoje é a nossa última aula no curso de Geometria Analítica. Nós iremos falar sobre hipérboles. E para isso eu preciso que vocês já tenham visto o conteúdo de elipse e de parábolas. Então eu peço que vocês acompanhem aqui comigo. Embora esteja escrito aula 12, desconsiderem, essa é a nossa aula 9, ok? Eu peço que vocês também não foquem nessa parte que está aqui sobrescrita em vermelha. Eu vou ler a definição para vocês de hipérbole. Hipérbole é o conjunto de todos os pontos de um plano cuja diferença das distâncias em valor absoluto a dois pontos fixos é sempre constante. Então, aqui nós temos a representação da hipérbole. Se eu tenho uma superfície de revolução e tenho aqui um plano, esse plano seccionando essa superfície nas duas folhas, então eu tenho a nossa hipérbole. Bem, consideremos no plano dois pontos, como representa aqui na figura, o ponto F1 e o ponto F2, tal que a distância de F1 até F2 será sempre 2C. E a diferença dos dois segmentos que geram os pontos da hipérbole é sempre 2A, sendo 2A agora, nesse caso, sempre menor do que 2C. Então, nós podemos dizer o seguinte, que o módulo, eu estou pondo um módulo aqui, porque quando nós falamos de distância, de tamanho, não existe valor negativo. Então, o módulo aqui é só para considerar que será sempre um valor positivo. A distância do ponto F do ponto P até o ponto F1, menos a distância de um ponto P até o ponto F2, será sempre 2A. Bom, nós vamos ver o seguinte, como então que nós vamos desenhar essa hipérbole, que é o que está sobrescrito aqui em vermelho. Bom, primeiro, nós vamos definir o ponto F1 e o ponto F2. E vamos definir o centro desse segmento que liga F1 a F2. O centro, então, eu estou representando aqui nessa figura por C. Agora, nós vamos traçar a circunferência com um raio Czinho, de tamanho C, que é essa circunferência que está aqui fora, com um raiozinho de tamanho C, que é a metade aqui, então, do segmento F1, F2. Nós vamos definir um valor qualquer para o tamanhozinho A e marcar os pontos A1 e o ponto A2, certo? Bom, nós vamos traçar, então, retas perpendiculares até a circunferência. Então, vou traçar aqui a reta que liga F1 e F2, vou traçar uma perpendicular a essa reta. Aqui, então, nós podemos formar um retângulo, certo? Onde os vértices aqui dessa figura vão estar ligados aqui, então, ao círculo. Dado esse retângulo, eu traço as diagonais do retângulo, que vão representar, então, as assíntotas, que são retas imaginárias. Dado isso, basta eu traçar a minha hipérbole aqui, então, com o vértice no A1 e o vértice no A2. Essas assíntotas significa que a minha hipérbole aqui de tamanho infinito nunca vai tocar, então não vai cruzar essas retas imaginárias aqui, certo? Então, nós temos alguns elementos interessantes aqui, que são, primeiro, a distância focal, que é a distância 2C entre os focos. Nós vamos ter o centro, né, que é o ponto médio, representado aqui pelo ponto C, que é o ponto médio do segmento F1, F2. Temos o eixo real, que é o segmento A1, A2, de comprimento 2A. Temos o eixo imaginário, que é o segmento B1, B2, de comprimento 2B. E temos os vértices A1 e o vértice A2. E também vamos ter agora a excentricidade, só que diferente para o caso da elipse, agora a nossa excentricidade vai ser sempre maior do que 1. E ela vai determinar se a minha hipérbole vai ter os lados mais abertinhos ou mais fechados. E a excentricidade, então, vai ser dada por C sobre A, certo? Relacionada aqui, então, com esse triângulozinho retângulo aqui que está achurado aqui dentro do meu círculo. Observação.
A hipérbole se aproxima cada vez mais das assíntotas R e S no infinito, que tem, respectivamente, a inclinação mais ou menos B sobre A e mais ou menos A sobre B. Então, aqui nós vamos ver quais são as equações reduzidas da hipérbole. Então, nós vamos considerar aqui os dois casos, que é quando ela está sobre o eixo X e sobre o eixo Y. E primeiro nós vamos considerar também quando a hipérbole tem um centro na origem, quando o ponto C está na origem. Bom, então seja a hipérbole de centro C, com coordenada 0, 0, consideraremos dois casos. Então, o primeiro caso, o eixo real está sobre o eixo do x, conforme representa a figura aqui à direita. Seja o ponto P com coordenadas x, y, que é esse pontinho que está aqui na figura. Seja P um ponto qualquer da hipérbole de focos F1 e F2, sendo F1 com coordenadas menos C e 0 e F2 C e 0. Pela definição que nós vimos agora, a gente sabe que o módulo da diferença entre a distância do ponto P até o ponto F1, com a distância do ponto P até o ponto F2 vai ser sempre 2A. Agora, tratando isso de forma vetorial, se eu falar que eu tenho, então, vetores definidos aqui, ao invés de distância entre P, F1 e F2, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode falar que o módulo será o seguinte, raiz de x menos c ao quadrado, x mais c ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado, menos raiz de x menos c ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado, isso vai ser igual a 2a. Para encontrar esses valores aqui, é justamente quando eu subtraio as coordenadas do ponto P com o ponto F1 e do ponto P com o ponto F2, certo? Como nós já fizemos nas outras aulas. Então, com o procedimento de simplificação análogo ao que foi usado na dedução da equação de elipse, lembrando que C ao quadrado igual A ao quadrado mais B ao quadrado, que está representado aqui, ó, por esse triângulo, essa relação, chegamos à seguinte equação, x quadrado sobre A ao quadrado menos y quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Então, lembrem-se que lá na elipse, a gente tinha aqui um sinal de positivo. Então, aqui na hipérbole, a gente vai ter esse sinal de negativo. Então, para chegar, usando todos os passos, para chegar até essa equação, eu vou deixar como um exercício para vocês demonstrarem, ok? E agora o segundo caso, que é quando o eixo real está sobre o eixo dos y. Então, com um procedimento análogo a esse que nós fizemos, a gente vai chegar aqui, y quadrado sobre a ao quadrado menos x quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1. Então, observem que agora não é o a e o b que invertem de lugar para determinar se a figura vai estar sobre o eixo y ou x. Agora, a gente tem o y e o x trocando de lugar. E quando nós temos essa relação aqui de baixo, nós vamos ter uma elipse semelhante a essa aqui da figura, que está sobre o eixo y. Bom, então vamos ver um exemplo. Determine a medida dos semi-eixos, o gráfico, os vértices, os focos e a excentricidade da hipérbole que tem a equação x quadrado menos 4y quadrado mais 16 igual a 0. Bom, então primeiro vamos determinar a medida dos semi-eixos. Então, estou chamando de letra A. Primeiro, a gente tem que deixar essa equação que foi dada no exercício na forma reduzida. Ou seja, eu vou pegar x quadrado menos 4y quadrado e isolar do outro lado, do lado direito, o 16. Então, ele vai ficar menos 16. Agora, para fazer esse menos 16 virar 1, eu divido todos os membros da equação por menos 16, porque vai ficar menos 16. Sobre menos 16, eu vou ter o 1 que eu preciso. Então, vai ficar x ao quadrado sobre menos 16, então menos x quadrado sobre 16, que é o que nós temos do lado de cá. Menos 4y quadrado sobre menos 16, menos com menos vai dar mais. Simplificando 4 com 16, y quadrado sobre 4.
E menos 16 sobre menos 16, 1. Então, aqui nós observamos que ficou o y quadrado menos o x ao quadrado. Então, isso significa que a minha hipérbole vai estar sobre o eixo do y. Então, vamos determinar quem que vai ser o A, quem que vai ser o B, né? Que são os nossos semi-eixos. A gente sabe aqui que no primeiro termo aqui eu vou ter o valor de A ao quadrado e no segundo termo eu vou ter o valor de B ao quadrado. Então, A ao quadrado é igual a 4. Então, o valor do semi-eixo aqui vai ser A igual a 2. E 16 é o B ao quadrado. Então, o B vai valer 4. Então, essa aqui é a nossa resposta. Agora, letra B, vamos determinar o gráfico. Então, primeiro, eu vou marcar os pontos, que são o A1 e o A2, e o ponto B1 e o B2. Então, como o B é 4, significa que as coordenadas de B1 vai ser menos 4 e 0, que é esse ponto aqui, e a coordenada do B2 vai ser 4 e 0. Como A é 2, significa então que eu vou ter o A1 com coordenadas 0 e menos 2 e o A2 com coordenadas 0 e 2. Marcando esses 4 pontos, eu traço então um retângulo. Ao traçar o retângulo, depois eu vou traçar as diagonais, que são as minhas retas assíntotas. Então, eu vou ter o meu vértice, então, aqui no A1 e o meu outro vértice no A2. Então, basta traçar a minha hipérbole sem deixá-la tocar nas minhas retas. Agora, letra C, eu vou determinar quais são os vértices, né? Ó, isso já tá fácil, porque o desenho já me fala quais são os vértices da minha hipérbole. O meu A1 vai ser 0 e menos 2, e o meu A2 vai ser 0 e 2. Isso é determinado, então, pelo valor do Azinho que eu encontrei lá na letra A do exercício. Ou, ao invés de escrever dessa forma, eu posso escrever A vai ter coordenadas 0 e mais ou menos 2. Agora, a letra D, eu vou determinar os focos da minha hipérbole. Bom, para determinar os focos, precisamos do valor de C. E a gente sabe que C ao quadrado agora vai ser A ao quadrado mais B ao quadrado. O A ao quadrado é 4. O B ao quadrado que eu encontrei é 16. Então, C ao quadrado vai ser 20. Só que eu não preciso do C ao quadrado, eu preciso do C. Então, eu tiro a raiz dos dois termos. Então, o C vai ser raiz de 20. Vocês podem deixar raiz de 20 ou podem fatorar o raiz de 20, que vai dar 2 raízes de 5. Bom, então o foco vai ser definido por o F1, foco 1, pelas coordenadas 0 e menos 2 raiz de 5, porque é 0 e menos C, e o foco F2, 0, 2 raiz de 5, certo? A excentricidade. A gente sabe que a excentricidade é dada pela relação de C sobre A. O C, eu sei que é 2 raiz de 5, que eu achei na letra D, sobre o A, que é 2, que eu achei na letra A. Então, a excentricidade é 2 raiz de 5 sobre 2. Cancelando 2 em cima e embaixo, a excentricidade vale raiz de 5. Bom, agora a gente vai ver a relação quando a minha hipérbole não tem o ponto C na origem, certo? Quando ele está deslocado. Então, seja uma hipérbole de centro C com coordenadas H e K, tais que essas coordenadas sejam diferentes de 0, consideraremos somente os casos de eixos da hipérbole, desses eixos serem paralelos aos eixos coordenados, ou seja, o meu y' paralelo ao y, o meu x' paralelo ao x. Os meus novos eixos vão ser paralelos aos eixos coordenados. Então, nós vamos ver para os dois casos. Primeiro, quando o eixo real é paralelo ao eixo do x, conforme mostra essa figura aqui ao lado de exemplo. Para expressá-la em relação ao sistema original XY, utilizamos as fórmulas de translação, ou seja, x' igual x menos h e y' igual y menos k, onde h é o deslocamento em x e k o deslocamento em
em y, certo? Então, substituindo essa relação na equação reduzida da hipérbole com centro em zero, substituindo, vai ficar x menos h ao quadrado sobre a ao quadrado menos y menos k ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Então, essa é a nossa equação reduzida para a hipérbole que tem o eixo real paralelo ao eixo do x e o centro diferente da origem. Agora, o segundo caso, quando o eixo real é paralelo ao eixo dos y. De modo análogo a esse que nós fizemos agora, nós vamos ter y menos k ao quadrado sobre a ao quadrado menos x menos h ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Então, aqui nós só invertemos o x menos h com o y menos k. Agora, um exemplo. Determinar uma equação da hipérbole, tal que essa hipérbole tenha vértices A1 e A2, onde A1 tem coordenadas 1 e menos 2, e A2, 5 e menos 2, tendo foco, um dos seus focos vai ter coordenadas 6 e menos 2. Solução. Sendo o eixo real A1, A2 paralelo ao x, a equação da hipérbole é da forma x menos h ao quadrado sobre a ao quadrado menos y menos k ao quadrado sobre b ao quadrado. Bom, mas vocês podem me perguntar, mas por que eu sei que o eixo real A1, A2 é paralelo ao x? Basta vocês fazerem um esboço se tiver com dificuldade de perceber essa relação. Aqui ao lado nós temos um esboço da hipérbole que representa esse exemplo. Vocês podem ver que ao marcar os pontos A1 e A2, a sua hipérbole só pode estar aqui paralela ao eixo OX, porque ela tem que passar, o vértice dela tem que passar pelo ponto A1 e A2, que é o vértice da hipérbole. Então, não tem como a sua hipérbole aqui estar, no caso, paralela ao OY. Bom, o centro é o ponto médio de A1 e A2, certo? E o centro tem coordenadas, então, 3 e menos 2, porque quando eu marco o ponto médio, vai ser justamente o ponto 3 e menos 2 que vai ser a coordenada do meu ponto C. É imediato que A vai ser igual à distância de C até A1, isso é óbvio, e essa distância vai ter, então, 2. Então, o A vai ser igual a 2. E o Czinho tem a distância definida pelo ponto C até o ponto F. E essa distância aqui, vai ter 3 casas, 1, 2, 3. Então, C vai ser 3. Da relação C quadrado igual a quadrado mais B quadrado, eu vou trocar os elementos que eu tenho. Então, ao invés de C ao quadrado, eu vou pôr 3 ao quadrado, que é 9. Ao invés de A ao quadrado, eu vou colocar o 2 ao quadrado, que é 4. E vou, então, encontrar o B ao quadrado. Ao passar o 4 para o outro lado, eu vou ficar aqui, B ao quadrado é igual a 5. Logo, substituindo os termos H, K, A e B nessa equação, a minha hipérbole vai ter a equação reduzida dada por x menos 3, porque o 3 aqui no caso vai ser o meu H, ao quadrado sobre 4, menos y mais 2, porque o meu k aqui é menos 2, menos com o menos da fórmula, mais 2, sobre 5, isso daqui em cima ao quadrado, igual a 1. Bom, igual nós fizemos na aula passada, se eu eliminar os denominadores, desenvolver esses quadrados e ordenar os termos, eu vou chegar na equação geral agora da hipérbole. E essa equação geral para essa hipérbole vai ser 5x quadrado menos 4y quadrado menos 30x menos 16y mais 9 igual a 0. Então, eu vou deixar como exercício vocês fazerem essa relação. Lembrem-se que basta fazer o MMC, isolar os termos de baixo, desenvolver os quadrados, certo? Assim, qualquer hipérbole cujos eixos estejam sobre os eixos coordenados ou são paralelos, sempre pode ser representada por uma equação geral, que terá a forma ax² mais by² mais cx mais dy mais f igual a 0, onde o termo que representa o a,
que aqui no caso é o 5, e o termo que representa o b, que aqui é o menos 4, terão sinais contrários. Agora nós vamos ver quais são as equações paramétricas da hipérbole. Bom, eu peço que vocês acompanhem o raciocínio para eu explicar para vocês como que nós vamos chegar nessas equações. Consideremos a hipérbole de equação x² sobre a ao quadrado menos y² sobre b ao quadrado igual a 1. Escrevendo como x sobre a ao quadrado, porque tem quadrado em cima e embaixo, então eu posso colocar o termo entre parênteses e deixar o quadrado de fora, menos y sobre b ao quadrado igual a 1, significa dizer que x sobre a e y sobre b são números reais cuja diferença de seus quadrados é sempre 1, que é isso que representa, então, essa equação. Se na identidade seno quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1, dividirmos ambos os membros por cosseno ao quadrado de θ, tal que cosseno ao quadrado seja diferente de zero, senão eu vou estar dividindo por zero e isso não é permitido, obteremos o seguinte: seno ao quadrado de θ dividido por cosseno ao quadrado de θ, mais cosseno ao quadrado de θ dividido por cosseno ao quadrado de θ, que é 1, é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de θ. Ou, tirando esse quadrado aqui, colocando ele de fora, ficaria seno de θ sobre cosseno de θ ao quadrado, mais 1 igual a 1 sobre cosseno de θ ao quadrado. Como seno sobre cosseno é tangente e como 1 sobre cosseno é secante, vem que secante ao quadrado de θ menos tangente ao quadrado de θ é igual a 1, se eu substituir aqui em cima, certo? Portanto, o meu x sobre a vai ser secante de θ e o meu y sobre b vai ser tangente de θ. Daí, isolando x, isolando y, eu posso falar que a minha coordenada de x vai ser a secante θ e a de y vai ser b tangente θ. Agora, para o eixo real OY, a gente vai fazer de forma análoga e obter x igual b tangente θ e y igual a secante θ. Aplicando, então, a translação de eixos, basta eu considerar o deslocamento em x e o deslocamento em y. Então, eu vou ter x igual a h mais a secante θ, y igual k mais b tangente θ, e x igual a h mais b tangente θ, y igual a k mais a secante θ, paralela ao x ou paralela ao y, respectivamente. Bom, agora eu peço que vocês vão até a nossa sala virtual, baixem a lista de hipérbole e tentem fazer os exercícios, certo? Então, terminamos aqui a nossa aula de hoje. Bons estudos!